Olá, tudo bem com você? Que falta faz um estudo mais detido, mais concentrado, mais atento da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Graças a uma novela que está no ar aí, muitas pessoas têm acreditado que o arrebatamento da igreja vai ser secreto e antes da volta de Jesus, quando a Bíblia é muito clara em dizer que todo olho verá, todas as pessoas contemplarão a volta de Cristo em glória e majestade, e o arrebatamento será na volta de Cristo e não terá nada de secreto. Confira em sua Bíblia, Tessalonicenses capítulo 4, por exemplo, afirma ali que os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Complete esse estudo com 1 Coríntios capítulo 15 e você verá então essa transformação dos que eram mortais se tornarão imortais, e esse grupo de ressuscitados com pessoas transformadas esse grupo irá junto para o céu encontrar Jesus nos ares, na vinda dele, quando soar a última trombeta. Isso é muito claro na Bíblia, basta estudar a Bíblia e ver menos novela. Além disso, de vez em quando aparecem algumas pessoas falando que a marca da besta seria um chip, seria alguma coisa assim, um código. Quando você estuda a Bíblia com atenção, o Apocalipse deixa muito claro que esse selo ele não tem nada a ver com o chip. Eu já postei aqui no vídeo algo sobre isso também, espero que você possa conferir o chip, o que é a marca da besta, não é? Não tem nada a ver com isso realmente, basta estudar realmente a Bíblia como deve ser estudada. Me lembro que no passado também, quando houve aquele atentado terrorista contra as torres gêmeas do World Trade Center, alguns apressadinhos que não conhecem as profecias já se adiantaram e disseram que as torres eram representadas pelos dois chifres do carneiro de Daniel, lá em Daniel capítulo 8. Não tem nada a ver. Se você estudar Daniel capítulo 7 e 8 com atenção, você perceberá que o animal ali representa um reino que já passou e não tem sentido nenhum aplicar isso às torres do World Trade Center ou a qualquer outra coisa que não seja o reino da Média e da Pérsia. Estude a Bíblia com atenção. Agora, a profecia da vez, e que tem rodado por aí nas redes sociais, tem a ver com Isaías capítulo 17, que alguns estão associando com a destruição da Síria moderna, da atual Síria, que tem passado por realmente um flagelo, uma situação muito triste lá. E o capítulo 17 de Isaías, de fato fala sobre Damasco, né, que é a capital da Síria, e diz aqui: sentença contra Damasco, eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. O reino de Damasco e o restante da Síria, que fala então da destruição de Damasco. Mas será que nós podemos aplicar esse texto à atual Síria? Tem algum sentido isso? Naquele tempo a Síria estava aliada a Israel e iria combater Judá. A capital Jerusalém ficava em Judá e não Israel. Então você vê que a própria geografia da época era diferente da atual. E quando nós vamos aqui a Isaías capítulo 7, deixa eu procurar aqui para você, nós podemos então ver a que se refere a Isaías capítulo 17. Né? No capítulo 7, versos 1 e 2, nós lemos assim: sucedeu nos dias de Acás, portanto, um rei ali na época, né, já faz muito tempo que esse rei morreu, enfim, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Como eu disse, Jerusalém estava localizada no reino de Judá. Dois reis, então, pelejando, lutando contra o rei de Judá. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração de seu povo, como se agitam as árvores no bosque com o vento. Agora, se nós olharmos o capítulo 8, no verso 4, nós encontramos algo mais aqui. O profeta Isaías foi conclamado por Deus para profetizar essa destruição, essa tentativa de invasão, e anunciar então que Deus estaria ao lado do seu povo. E diz aqui: porque antes que o menino, um filho de Isaías, antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Portanto, a Assíria destruiu a Síria e impediu então a invasão de Judá. Veja, antes que uma criança, que o filho de Isaías dissesse o nome, as palavras pai e mãe, a Síria seria destruída. Portanto, a profecia se cumpriu naqueles tempos mesmo. Eu vou recomendar para você aqui esta Bíblia que eu estou lendo, a Bíblia Andrews, que é da Casa Publicadora Brasileira, uma ótima Bíblia de estudos, e ela traz notas aqui muito, muito ricas, muito elucidativas, né, que explicam muitos assuntos da Bíblia. Por exemplo, com respeito a esse tema aqui, da destruição da Síria, a nota aqui diz o seguinte:
Antes que os filhos tivessem idade suficiente para chamar os pais, a coalizão sírio-efraimita seria derrotada. Tiglat-Pileser III conquistou Damasco em 732 a.C. Aqui a arqueologia nos dá uma ajuda significativa, localizando a época em que a Síria, daquele tempo, daquela geografia, foi destruída, 732 a.C. O rei Ciro Rezim foi morto. Isaías previu um dos acontecimentos mais dramáticos da história de Israel, a queda de Samaria e o fim do Reino do Norte, em 722 a.C. Parte significativa da população foi levada para o exílio. Depois de se misturar com os outros povos, esse grupo de exilados se tornou conhecido como, nos tempos do Novo Testamento, como os samaritanos. O fato de Deus enviar profetas para seu povo mostra o desejo de salvá-los e poupá-los da tragédia, evitando que fosse conquistado e sofresse a terrível consequência da perda da liberdade. Então, por favor, amigo, estude a Bíblia, mas estude com atenção, comparando um texto com outro texto, vendo o contexto, não é? Histórico, geográfico, o tempo em que foi escrito o texto, para que propósito e para quem esse texto foi escrito. Assim, nós evitaremos realmente problemas, de cometer erros e ensinar coisas que não são verdadeiras. Que Deus o abençoe e que a palavra de Deus, estudada como deve ser, seja uma bênção em sua vida. Enquanto as chamas destruíam a única igreja do campus, os estudantes e os funcionários perguntavam-se por que razão estaria a acontecer esta calamidade no seu pequeno local de culto na Universidade do Sul das Caraíbas. À volta do campus pode-se encontrar uma grande variedade de religiões mundiais. Afinal de contas, Trinidade e Tobago é um país de grande diversidade cultural e religiosa. Durante mais de 90 anos, esta universidade formou os seus estudantes. Agora, há cerca de 3.000 estudantes matriculados e a viver no campus. Com o rácio de um adventista para cada 3 pessoas, os estudantes têm uma oportunidade única de conviver com os seus colegas de diferentes mundividências e aprender sobre as suas culturas e crenças. Os professores dão ênfase aos valores morais, à ética e ao serviço semelhante ao de Cristo na sala de aula e nas áreas circundantes. Aqui há muitas oportunidades para ir ao encontro das necessidades da comunidade. Devido a estes programas, a Universidade Adventista é respeitada e bem conceituada nesta cidade. Os jovens aqui participam com entusiasmo nos programas missionários. Não há qualquer preconceito e todos, independentemente da origem religiosa, podem reunir-se e servir a comunidade fazendo uma diferença positiva. Mas depois do incêndio, a Universidade Adventista ficou sem um lugar para se reunir e organizar atividades missionárias. O fogo destruiu tudo e agora, depois da limpeza, eles têm de reconstruir. Este trimestre, com a ajuda da Igreja Mundial, uma parte da sua oferta do 13º sábado irá ajudar a construir uma nova igreja, melhor e mais eficiente, no campus da Universidade do Sul das Caraíbas. Isto é mais do que uma igreja. É um centro missionário comunitário onde daremos resposta às necessidades da comunidade, ensinando a ler e a escrever, realizando programas de bem-estar e aulas de culinária saudável. Esperamos ter estes ministérios no centro, mas também nos queremos expandir para alcançarmos diferentes tipos de pessoas. Nunca houve um momento mais propício para termos uma igreja nesta universidade. A nova igreja terá capacidade para 1.700 pessoas sentadas. Albergará um centro comunitário intercultural para uma grande variedade de atividades missionárias, assim como salas de aula para formação missionária. Depois daquele trágico incêndio, as novas instalações serão uma evocação visual da providência de Deus e do interesse que Ele tem pela vida, saúde e salvação das pessoas. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado irá beneficiar os projetos da Divisão Interamericana. Uma nova igreja será construída na Universidade Adventista das Antilhas, no Porto Rico, e uma nova igreja e centro comunitário na Universidade do Sul das Caraíbas, em Trinidade. As suas ofertas irão também expandir o Hospital do Sudeste, no México. Muito obrigada pelas suas ofertas para as missões. Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube.
vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomo pra sempre o meu lugar. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre
Louvado seja Deus, da eternidade à eternidade, e esta manhã utilizaríamos as palavras do salmista David, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu espero que o Espírito de Deus possa nos usar esta manhã e que todos, na sua presença, possamos sentir a sua voz e que o Espírito de Deus também possa nos abençoar. Estamos na sua presença, dizemos que és-nos aqui, Senhor, e queremos ouvir a sua voz. Hoje devia ser a voz do pastor aqui esta manhã. Como já perceberam que hoje está conosco o presidente da União na Baixa da Banheira, então o pastor encarregou-nos para podermos realmente preencher o seu lugar. Também quero agradecer as nossas visitas mais uma vez, que a vossa presença é indispensável. Que Deus possa vos abençoar e pedimos que, caso seja necessário, volte a essa casa de oração, porque o vosso calor para nós é muito importante. Esta manhã eu gostaria de fazer duas perguntas. Eu gostaria de saber na nossa igreja quantos esta manhã falaram com Deus. Aí, irmão, amém. Também eu gostaria de perguntar quantos gostam do inverno? Irmão, digam-me de coração. Quantos gostam do inverno? Eu convido a igreja para lermos 2 de Timóteo 4, o versículo 22. Se alguém encontrar, por favor. Pode começar o versículo 21. Se alguém encontrar, leia só a primeira parte. Chega até ali. Procura vir antes do inverno. Paulo, quando escreve a sua última carta a Timóteo, ele encontrava-se preso. Paulo estava em umas condições muito difíceis. Ele tinha sido acusado pelo imperador Nero como indivíduo que estava a promover muita confusão. Acusou de que ele era responsável pelo incêndio que havia entre os cristãos. Paulo, quando estava nessa situação, ele sabia muito bem que aguardava por um julgamento e uma possível condenação. E que faltavam poucos momentos para ele ser degolado. Então, nessa altura, esta angústia, esta preocupação, esta aflição, colocou-lhe a pôr uma preocupação em escrever a Timóteo. Timóteo, por favor, procura vir antes do inverno. Nós podíamos esta manhã argumentarmos que, mas o porquê que Paulo disse a Timóteo que viesse antes do inverno? Nós estamos convictos de que no ano 60 depois de Cristo, quando Paulo saiu da Grécia para a Itália, preso, estava sob a tutela do centurião Júlio. Ele, quando saíram da Grécia para a Itália, eles tiveram grandes problemas no Mediterrâneo. Você sabe muito bem que no outono, normalmente, as tempestades já começam a levantar-se. Quando saíram dali, sabe muito bem que nos anos passados, os barcos não eram tão fortes ou suficientes como hoje. Naquela época, os navios eram frágeis, feitos a madeira. Então, quando eles chegaram no Mediterrâneo, realmente encontraram-se com uma grande tempestade, o qual o barco onde vinham esses presos, incluindo Paulo, sofreu um acidente. Então, o capitão deste navio ordenou aos seus homens para que realmente o barco já não ia suportar, é preciso que vamos amarrar algumas madeiras para que realmente possamos chegar ao destino. Então, como consequência, o barco teve problema, tiveram que ir até a ilha de Malta. Dali, o capitão ordenou que tinha que ser transferido para outro navio. Então, este navio, foi preciso um anjo ser enviado até a Paulo. Dizer, Paulo, Deus está contigo. Não se preocupe, porque este navio terá que chegar até a Itália, porque é necessário que você vá até ao imperador. É necessário que você seja julgado. Por isso,
o anjo te dá essa confiança, Paulo. Esse barco chegará até a Itália. Então, nessa altura, Paulo disse a seus homens que deviam estar todos cientes de que esse barco, mesmo frágil, mesmo com problema, mesmo com tempestade, nós chegaremos até a Itália. Essas são as razões pelo qual ele diz que se você vier na época do inverno, será impossível, porque nessa altura eu sou capaz já de morrer. Então, antes que realmente aconteça, venha. Antes que realmente aconteça o gelo, aconteça o mau tempo, é que terás dificuldade em chegar. Por favor, Timóteo, meu irmão, venha antes do inverno. E Timóteo, nessa altura, estava a tomar conta da igreja em Éfeso, de uma comunidade cristã. Ele disse, Timóteo, meu jovem, venha antes do inverno. Nós hoje podemos realmente fazer uma ligação entre estas estações do ano e as estações da vida. Eu gostaria de dizer-vos que, assim como a primavera, o verão, o outono e o inverno fazem parte das estações do ano, estas mesmas estações também fazem parte realmente da nossa vida. No latim, o termo primavera, prima, significa primeira. Vera significa verdade. Isso significa que primavera é a primeira época da verdade. Isso compreende-se aos 0 até aos 15 anos da nossa infância. Aos 16 anos é a época de vida, é a melhor época que nós temos na nossa vida. É que nascemos e nos tornamos vida e somos jovens e vimos a sociedade a crescer e queremos outros horizontes. Então, nessa altura, esta mesma estação da primavera é onde o grande poeta Casimiro, o brasileiro, se inspirou quando escreveu: ai dos meus 8 anos, ai da minha querida infância, ai da minha vida querida, que era só me trazia flores, amor e felicidade. Então, nessa altura, é uma estação em que realmente a juventude toda envolve-se nos seus trabalhos. É uma estação em que todo mundo quer saber o que é que se passa. E nessa altura, nós gostaríamos de enviar aos nossos jovens que estão acampados que realmente é uma fase que eles têm que aproveitar, porque é uma estação de vida. E nós queremos esta manhã endereçarmos a nossos jovens e ao nosso diretor da juventude que estavam acampados esta manhã, que realmente eles possam usufruir esta oportunidade do início da vida, para que realmente estes acampamentos que eles têm possam lhes servir de aprendizagem, mas acima de tudo, de louvor a Deus. Depois nós temos outra estação que é o verão. Verão significa veranear, significa festa, significa realmente festejar. Nessa altura, nós podemos dizer que quando o filho pródigo sai e vai ter com o pai que gostaria de levar o que lhe pertence, ele tinha a intenção de ir festejar, fazer aquilo que lhe convém. O verão significa uma época que realmente nós somos jovens, porque é uma época que compreende aos 16 até aos 35 anos, onde nós arriscamos com tudo, com todas as oportunidades que nos aparecem, queremos fazer tudo o que nos convém. Então, nessa altura, é a época que nós, normalmente, como europeus, gostamos de gastar dinheiro. Vamos de férias, porque queremos realmente gozar aquilo que nós prometemos, queremos conhecer o mundo. É uma altura realmente de arriscar de aventura. Depois nós temos outra estação que é o outono. O outono no latim significa, vai aos 35 até aos 60 anos, significa decadência, o início da velhice. Normalmente nessa altura, em muitos países, começam já a cair as folhas. E para nós, como seres humanos, dos 35 até os 60, começam já a aparecer os cabelos brancos. E começa também já a cair os cabelos. Então, nessa altura, ali já começa a velhice. Então, nós devemos estar cientes de que aí vem já, o tempo já está quase a terminar. Os 60 já podemos dar adeus, porque já não é possível. Depois nós temos o inverno. O inverno significa aposentação, significa velhice, significa que já não temos capacidade de fazer absolutamente nada.
E o inverno é uma época em que realmente nós queremos sair à rua, não podemos porque o tempo não nos possibilita. Velhice significa, o inverno significa que nós queremos fazer alguma coisa, mas os ossos já não nos deixam. Queremos correr, mas realmente já a artrose toma conta de nós. Então, nessa altura, não é possível a gente ir até lá. Mas Paulo disse a Timóteo, venha antes do inverno. Nessa altura, nós podemos realmente compreender o porquê que Paulo aconselhou ao jovem Timóteo que viesse antes do inverno. Mas também nós queremos voltar um pouco atrás no versículo 14 do mesmo livro. Ele pede a Timóteo, Timóteo, por favor, quando você vier, traga-me a minha capa e os livros que estão lá, essencialmente o pergaminho, porque é muito importante. Esta capa, segundo nos consta, é uma capa realmente de pele grossa. E tinha aqui no peito uma coberta que o cobria. Os irmãos sabem muito bem que na cadeia onde andou o apóstolo Paulo era uma cadeia subterrânea. Hoje, arqueologicamente, já está falado que mesmo quando os irmãos forem até a Itália, na prisão Marmelita, então vão encontrar esta cadeia até hoje, onde realmente Paulo e Pedro foram mortos. Então, nessa altura, ele sabia muito bem que essa cadeia era subterrânea. Faz frio. Então, nessa altura, é importante que realmente Paulo traga-me essa capa que, durante o inverno, poderá me ajudar a cobrir este fio tão enorme. Prezados irmãos, eu gostaria de vos chamar que Paulo estava preocupado porque precisava daquela capa. Nós, esta manhã, gostaríamos de vos transmitir que a nossa igreja do Barreiro não precisa daquela capa, mas precisa de uma capa do Espírito Santo para poder nos tirar dessa vida que nós levamos, a vida de inveja, a vida de preguiça, a vida de falta de amor ao próximo. Precisamos que essa capa realmente do Espírito Santo caia nesta igreja. Eu gostaria que nós meditássemos seriamente. Paulo disse a Timóteo, venha antes do inverno. A Bíblia cala-se. Não diz se Paulo foi a tempo ou não ao encontro de Paulo. A Bíblia não nos diz mais absolutamente nada. Se Paulo correu, conseguiu ultrapassar as dificuldades, foi a tempo de se encontrar com Paulo. A Bíblia cala-se. Mas o importante é que ele pediu que Paulo, por favor, Timóteo, por favor, venha antes do inverno. Porque se você atrasar, eu vou morrer. Você já não poderá ouvir o conselho do teu mais velho aconselhador. Já não poderá me ver por isso. Paulo, por favor, antes que venha o inverno, venha ter comigo. O que é que pode significar para nós o inverno? Esse termo que Paulo utilizou, o que é que pode significar para nós esta manhã? Prezados irmãos, o inverno pode significar para nós o fim do tempo da graça. Hoje, Jesus está ao lado do seu Pai, com veste de intercessor, a favor do seu povo. Jesus hoje está a nos defender, a dizer que realmente conheço estes homens. Eu quero salvar essas pessoas. Eu quero salvar os membros da igreja do Barreiro. Mas vai chegar um dia, quando ele tirar essas vestes de advocacia e pôr as vestes de juiz, é que realmente estarei à altura de dizermos que, segundo nós lemos em Apocalipse 22, o versículo 11, onde diz que quem é sujo, suje-se ainda, quem é imundo continua na imundícia, nessa altura terminará o tempo da graça. O que é que significa ainda este inverno? Este inverno significa a velhice. É que nós queremos correr, mas o organismo já não nos deixa. Queremos dar uma volta, mas já não é possível. Então, nessa altura, nós devemos estar numa situação impossibilitada. Prezados irmãos, esta manhã, gostaria de vos pedir que para Deus há coisas que não devem ser adiadas. Quando nós adiamos, nós teremos consequências muito graves. Esta manhã, eu gostaria de vos pedir que cada um meditasse seriamente. Venha antes do inverno. Venha antes que o tempo da graça termine. Venha antes que Jesus diga que não te conheço. Venha antes que ele diga que quem é justo, continue justo. Quem é santo, santifique-se ainda. Nessa altura, quando acontecer essas palavras, ficamos todos cientes que perdemos o reino de Deus. Venha antes do inverno, porque eu te amo. Foi Paulo que chamou a Timóteo.
Meu caro jovem, venha antes do inverno, porque eu preciso de ti. Mas esta manhã, apesar dos irmãos, apesar dos membros da igreja do Barreiro, não é mais Paulo que chama a Timóteo para dizer que venha. Jesus esta manhã é que nos chama aqui, vinde antes que o tempo da graça termine. Jesus esta manhã é que está a dizer, antes que você mora, não conhecemos o que vai nos acontecer amanhã, venha se entregar a Jesus. Acerte com seu Deus diariamente, porque o amanhã já não te pertence. Jesus esta manhã é que está a dizer, venha ao meu encontro, porque eu te amo. Eu tenho um propósito contigo. Prezados irmãos, esta manhã estamos nesta igreja porque o Espírito Santo nos convidou. Porque Deus conhece a nossa necessidade. Porque Deus quer que nos salvemos. E esta manhã peço que cada um devia refletir seriamente o porquê que está esta manhã nessa igreja. Porque Deus te chama. Porque Deus te ama. Porque Deus quer viver contigo um dia na eternidade. É por isso que Ele te chama antes que o tempo da graça termine. Se nós lemos em Mateus 11, o versículo 28 e 30, ele diz, vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É o grande convite que Deus nos faz esta manhã. Deus diz que vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus, esta manhã, quer nos tirar essa carga de pecado. Deus, esta manhã, quer nos tirar essa carga de inveja. Deus, esta manhã, quer nos tirar essa carga de adultério. Deus, esta manhã, quer nos tirar essa carga de mentira. Deus, esta manhã, quer nos tirar todos os problemas de calúnia. Deus, esta manhã, diz, venham antes do tempo da graça terminar, porque eu quero viver convosco na eternidade. Vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, porque eu vos aliviarei. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa nos dirigir. Que Deus nos toque esta manhã. Entreguemos os nossos pecados a Ele, porque Ele quer viver conosco na eternidade. Que Deus nos dê um sábado feliz. Que abençoe as nossas famílias. Que abençoe os nossos filhos. Que abençoe também os nossos lares. E os nossos parentes, aqueles que um dia Jesus também quer viver com eles na eternidade. Esta é a minha oração e a vontade de Deus esta manhã. Amém. Sem qualquer temor, saíram todos a pregar.